Abra a vossa Bíblia no Evangelho segundo escreveu o evangelista João, capítulo de número 8, versículo de número 1. Do Evangelho segundo escreveu o evangelista João, capítulo de número 8, versículo de número 1. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga escola dominical. Vamos lá. 1 e 2 diz assim: Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou novamente para o templo. Repita comigo: para o templo. E todo o povo ia ter com ele e iria ter com ele. Assentando, os ensinava. Versículo de número 20. Proferiu ele estas palavras no lugar do gasofilácio, quando ensinava no templo, e ninguém o prendeu, porque não era ainda chegada a sua hora. Versículo 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. 1 Coríntios, capítulo de número 11, versículo de número 28 e 29. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Querido Deus e Pai celestial, estamos uma vez mais em Tua presença para dar graças ao Senhor por esta palavra contagiante, palavra conscientizadora, palavra verdadeira. E aqui estamos para te dar graças pela mesma. Por causa dela é porque estamos aqui. Por causa dela a tua igreja triunfa. Por causa dela ela é edificada. Por causa dela ela é fundamentada. Por causa dela a tua igreja, ela é a tua representatividade. Por causa dela é que muitas e muitas pessoas foram transformadas e foram mudadas. Quero agradecer ao Pai por mais esta noite a qual o Senhor me concede este momento oportuno de estar a transmitir a tua palavra. Fala conosco, opera, realiza de forma grandiosa e específica. Abre nosso coração, abre nosso entendimento. Meu Deus, cada irmão, cada irmã que está através desta live possa uma vez mais ser, meu Deus, beneficiada pela mesma. Espírito Santo de Deus, seja bem-vindo, em nome de Jesus, amém e amém. Meus queridos irmãos e eleita do Senhor Deus, gostaria de trazer um tema com base naquilo que nós acabamos de ler, a exegese de João 8, do versículo 1 e 32, e a objeção na vida do homem.
o que é exegese? É uma análise, meus irmãos, de interpretação ou explicação detalhada, de forma cuidadosa, de uma obra, de um texto, e assim sucessivamente. Isto é a palavra exegese. Por que que Deus colocou este tema no meu coração para nós na noite deste dia? A verdade é que a Bíblia Sagrada, ela tem as suas exegeses, as suas explicações. E detalhe, ela na verdade transcende-nos um momento circunstancial, ainda que alguns olham para ela como enigma. Mas tem um detalhe, irmão Arnaldo: a Bíblia Sagrada, ela é enigma para quem não vai até ela para analisar. Mas o interessante é que o nosso Deus, Ele destina-nos a nos comportar como verdadeiros analistas da mesma, pois a palavra do Senhor nos diz que nós devemos analisar as Sagradas Escrituras. Hoje eu estive conversando com alguém aqui na igreja, e eu estive analisando o comportamento, diaconisa Thelma, de algumas pessoas que têm uma exegese bíblica totalmente falida. É por isso que existe muitas seitas, irmão Arnaldo. É por isso que existe muitas pessoas que se comportam diante da palavra de forma ideológica. O homem não pode se comportar de forma ideológica. Por que que eu digo isto? Porque se ele for ideologista da palavra, ele vai começar a ter as suas imaginações, as suas ideologias e, detalhe, as suas próprias opiniões, deixando a verdade de lado. Mas o interessante é que o próprio Jesus, quando aqui esteve nesta terra, ele se colocou de forma específica, a ponto de se apresentar em parábolas para as pessoas que estavam ali presentes. Porém, muitas e muitas delas, infelizmente, não entendiam o que Jesus estava ali explicando, não entendiam o que Jesus estava ali contando. E detalhe, tais pessoas eram falidas. Quando eu falo de falimento psicológico, eu falo de conceito humano. Quando o homem, na verdade, ele quer defender a sua tese, quando o homem ele quer ter a exegese dele, não é a exegese verdadeira, ele vai começar a olhar para a Bíblia Sagrada e vai dizer: eu penso assim, e começa a agir de forma errada. Quando eu falo sobre esta evidência de agir de forma errada, eu vou me ater, irmã Socorrinha, para com os fariseus, escribas e saduceus, onde os mesmos, na verdade, eles se comportavam, onde o próprio Jesus diz que nós não deveríamos sermos então somente os apóstolos como os fariseus e os escribas, porque eles na verdade viviam a tese dele, onde muitas e muitas pessoas viviam uma vida falida diante da presença do Senhor, onde eles eram as representatividades para com a pessoa, para com o ser humano ali presente, onde eles tinham eles como os líderes religiosos, mas Deus via eles de forma totalmente ao contrário. Jesus, quando ele estava aqui nesta terra, ele foi de encontro
aos fariseus, os escribas e saduceus. E muitas pessoas passaram a ser pessoas falidas, vivendo de forma errada, fazendo aquilo que não era para ser feito. O próprio Deus, Ele nunca mandou matar ninguém, nunca mandou prender ninguém por causa do Evangelho. Nunca. O próprio Paulo, quando ele não matava, ele prendia, porque ele tinha uma tese por Gamaliel, por aquilo que Gamaliel ensinou a ele. E Jesus de Nazaré, ele começa a se apresentar ali para os judeus. Quando eu vejo o Senhor Jesus saindo do Monte das Oliveiras em destino ao templo, o interessante é que Jesus estava no templo. Ninguém adentrava no templo se não fosse aquela pessoa que era propriamente devida estar ali. E a história nos conta que os judeus foram até Jesus. Jesus se assentou à porta do gasofilácio. Pastor, não estou entendendo. O que eu quero te dizer, que Jesus de Nazaré, ele sentou. O que é a porta do gasofilácio? Era uma sala ali, feita no próprio templo, onde as pessoas depositavam as rendas, as dízimas, as ofertas, onde o próprio Jesus também se discorre a dizer de uma verdade. Que verdade é essa, pastor Wendes? Quando ele chegou no templo, Jesus disse que ali existia muitos ladrões e salteadores dentro do templo. E quando Jesus começa aqui a ensinar pela madrugada, a história nos conta que veio os fariseus, veio os escribas e saduceus, e automaticamente ele apresenta uma mulher que foi pega em adultério, e disse: olha, a lei de Moisés disse e diz que a mulher que foi pega em adultério tem que ser morta, tem que ser apedrejada. Eu não vou muito me ater a essa situação, porque você tem conhecimento do que eu estou dizendo aqui. Mas o que eu quero te dizer, que o meu Jesus, ele estava no templo para fazer uma reivindicação da verdade que estava acontecendo no templo. Ramandarabacai. O que estava acontecendo, e tem muita gente por aí, Marcelo, que está dizendo que a igreja somos nós. De fato, a igreja é eu, a igreja é você. Porém, esta igreja aqui é uma igreja constituída pela própria mão de Deus. A Bíblia diz que Deus mandou Moisés construir templo. Para quê, pastor Enzo? Para o povo de Deus se adentrar no templo e adorar aquele que vive e reina para todo sempre. Porém, existia também pecado dentro do templo. Os filhos de Arão, eles pecaram dentro do templo. Meu querido irmão, minha querida irmã, o que Deus está dizendo para a minha vida, o que Deus está dizendo para a tua vida, sabe o que é? É que o nosso Deus está de olho no templo, que um dia Ele nomeou-me e nomeou você como templo e santuário. Louvado seja o nome do seu nosso Deus. Existe a objeção. Pastor, o que é objeção? Razão
Presta atenção na mensagem de hoje. Razão ou argumento apresentado em uma oposição a uma tese previamente anunciada. Isso se chama objeção. Vou te explicar melhor. O homem, ele quer ser o tal, a verdade é essa, o bacana, o bonitão. Como eu sempre falo aqui para os irmãos, você pode apresentar qualquer desculpazinha desfarrapada para o pastor Enzo ou para o seu pastor que está através desta live. Mas no dia da prestação, e detalhe, você pode até me convencer, mas no dia da prestação de conta, eu quero ver qual é que vai ser o argumento. O homem pode ser o cara, meu irmão, viu? Ele pode ter uma oratória de defesa daquela, porque é direito, entendeu? Não, e ainda tem gente que diz, tem que respeitar as nossas opiniões. Sim, é o livre-arbítrio do homem, isso é direito do homem, mas desde que as tuas opiniões estejam baseadas na palavra. A minha e a tua opinião, ela tem que estar baseada na palavra. Porque se a nossa opinião estiver em um conceito humano, você vai estar sendo o homem diante dos outros, envergonhado pelaquilo que tu pronuncia, porque você quer que a tua opinião seja respeitada. Mas eu te digo, respeite a palavra de Deus, não a opinião de Deus, mas respeite a palavra de Deus nesta terra. O homem tem que respeitar. Pastor, o que tem a ver com Santa Ceia? Tu vai entender daqui a pouco. Não foi à toa que eu li ainda agora há pouco aqui, em Coríntios 11, 28 e 29. Porque uma coisa é você querer enganar o homem, a outra coisa é você tentar enganar Deus. Agora, a Deus ninguém pode enganar. Todos os que são teleguiados pela palavra objeção sempre estará em contradições da verdade. Não, porque eu penso assim. O interessante, olha que Deus diz lá em Isaías, que os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, e nem os meus caminhos são os vossos caminhos. Tu quer ter argumento? Eu estava comentando hoje com alguém, que eu vou dizer não por questão de ética, aqui na escola dominical. Eu estava dizendo, irmã, fulana de tal, eu queria ter uma oportunidade de conversar com certos bacana e mostrar, e detalhe, para eles tentarem me convencer daquilo que eles estão fazendo pela palavra. Sabe quando é que eles vão me convencer? Nunca. Ninguém convence um juiz diante do erro que aquela pessoa está cometendo. Ninguém vai convencer um agente de trânsito verdadeiro por aquilo que ele cometeu contra o trânsito. Sabe o que vai acontecer? Ele vai pegar e vai colocar o manual na frente dele e vai calar a boca dele. Ou seja, a palavra de Deus, não existe objeção, não, porque aquele que pratica a palavra é verdadeiro, é diferente da presença do Senhor. Existem objeções em certos julgamentos, onde o advogado objeção, o outro objeção, para defender o dito cujo. Mas naquele dia não vai ter negócio de objeção não, viu? Não vai haver. Sabe por quê? Porque enquanto você e eu vivemos uma vida pela palavra, sabe quem é que vai me orientar, me capacitar? É a palavra.
Vamos mais adiante porque tem muita coisa aqui. Versículo de número 12, 14 e 16. Diz assim: preste atenção na mensagem, naquilo que vai ser pregado nesta noite para você e para mim. Serão pronunciamentos de Jesus e objeção dos homens. Sabe o que me chama a atenção? É que o homem, me desculpa eu me pronunciar dessa forma, de eu me colocar, o homem ainda tem, irmã Socorrinha, a cara de pau. Viu, Arnaldo? Ainda tem a cara de pau de pegar e querer argumentar com a verdade. E detalhe, isso é direito do homem, porque nem Deus ele cala a boca de ninguém, nem Deus muda o homem, desde que o homem não deixe ele mudar. A Bíblia diz: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz eu entrarei. Então, Deus não vai forçar a porta de ninguém, ele está batendo na porta. O homem muda se ele quiser, mas Deus, ele faz o seguinte: olha, eu quero mudar a tua vida, eu quero transformar a tua vida, eu quero ser o teu Deus, eu quero ser o teu Senhor, mas permita-me eu mudar você. Aí tem aquele que se deixa levar pela circunstância que Deus colocou para ele, e quando ele menos espera, ele se vê como um homem diferente, um homem renovado. Mas o homem que tem uma certa resistência, disse um dia desse que vou dizer de novo, o próprio jovem rico, Jesus ali apresentou para ele uma situação de resolução, porém ele virou as costas para Jesus. Tem muita gente fazendo isto, não querendo ouvir a verdade, porque eles querem viver a opinião dele. Louvado seja o nome do Senhor. Mas aquele que ouve a verdade, ele deixa a sua opinião de lado e passa a viver a realidade de Deus na vida dele. Diz assim a palavra do Senhor, 12, 14 e 16. De novo lhes falava Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. 14. Respondeu Jesus e disse: posto que eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou, mas vós não sabeis de onde venho, nem para onde eu vou. Versículo 16: se eu julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, porém eu e aquele que me enviou. Tu já pensaste em uma situação dessa? Da pessoa testificar de si mesmo, é você ter certeza daquilo que você vai falar. É por isso que eu falo, se você não tiver certeza da sua salvação, o que é que tu está fazendo na igreja? Se Jesus vier hoje e alguém pergunta: e aí, tu vai para o céu? Eu não sei. Pelo amor de Deus, Jesus estava aqui testificando daquilo que ele era. O interessante, meus irmãos, nos versículos anteriores, nós vemos Jesus em uma situação de defesa, onde Jesus apresentou a verdade para os fariseus, os escribas e saduceus. E ele disse: olha, aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Eles estavam com as pedras na mão para atirar daquela mulher. Porém, Jesus de Nazaré, ele disse: objeção da verdade. Ele se colocou como verdadeiro advogado de defesa daquela mulher. E aquela mulher, quando o meu amado irmão estava ali preste a entrar em um colapso de desespero, ele disse: mulher,
cadê os teus acusadores? Quando Jesus disse, cadê? Ele procura. Ela olhou assim, para um lado, olhou para outro. Sabe o que foi que aconteceu? Ele disse, mulher, se eles não te condenaram, tampouco eu vou te condenar. Agora é o seguinte, vai e não peques mais. Presta atenção, presta atenção. O porquê que eu estou dizendo esta verdade para você através desta palavra? Porque aquelas pessoas ali, os fariseus, escribas e saduceus e os demais presentes, eles pensavam que eles estavam certos. Eu não sei o que Jesus escreveu, mas eu só sei de uma coisa, que ele escreveu alguma situação que eles estavam vivendo. E eles jogaram as pedras no chão e foram-se embora. E diante dessa situação, aquela mulher foi absorvida. Vou para o versículo 32. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quem vive a prática da verdade, ele é liberto pela verdade. E detalhe, a mentira vai embora. Ou seja, não vai haver objeção nenhuma contra a verdade. Para quem tem a verdade como exemplo para ele. Agora, se o homem quiser ter algum tipo de objeção contra a verdade, ele vai dar murro em ponta de faca, vai bater contra muro de concreto. Aí quando eu falo sobre o homem ter a audácia, a coragem, olha o que eles perguntaram para Jesus. Versículo 13 e 15. Então lhe objetaram os fariseus: tu dás testemunho de ti mesmo, logo o teu testemunho não é verdade. Chamou Jesus de mentiroso. O teu testemunho não é verdadeiro. Espera aí para você entender o que ele está dizendo aqui. Versículo de número 15. Vós julgais segundo a carne, eu a ninguém julgo. Jesus aqui deu uma pancada no rim deles, para eles largar de ser bonito e bonecos. Eles se comportaram de forma errada perante a verdade. E não é diferente nos tempos atuais. Tem muitas pessoas se comportando assim. Você está pregando a verdade, e a pessoa tem a audácia, irmão Arnaldo, de dizer com argumentos falidos, porque eu penso assim, porque eu acho assim, e dizer que quem está errado é a palavra de Deus. Ou então ele vai ler a Bíblia e vai entender de forma errada. Um certo dia eu estava vendo na rede social um certo pastor dizendo que ele tinha que adulterar. O repórter foi lá. Quando o repórter foi lá, fez umas perguntas para ele, e ele começou a ler. Ele disse: olha, o seguinte, o senhor está equivocado. Aqui está dizendo adúltero, não é adulterar. Olha a forma que ele interpretou. Tem muita gente interpretando a Bíblia errada. É por isso que eu volto a dizer, tem muitas igrejas por aí que é tida como seitas. Estão olhando para a palavra e se comportando de forma errada. Tem muita gente fazendo coisa porque disse Beltrano, disse Ciclano que não era pecado. Pelo amor de Deus, mas a minha Bíblia diz que pecado é pecado, e acabou-se a conversa. Pecado é pecado e acabou-se a conversa. Ramandarabacai. Tem umas igrejas bonitinhas por aí que estão mandando gente. Eu vou falar isso aqui, meu Deus, estou em rede isso aqui. Tem gente por aí, irmão Arnaldo, mandando o pessoal fazer tatuagem, irmão Arnaldo.
O sangue de Jesus tem poder. Vem para cá, meu querido. Senta comigo que eu vou te provar, seu herege, que é pecado usar tatuagem. Eu vou te mostrar, seu incircunciso, a origem da tatuagem. De onde saiu? Aí esses bonitinhos estão querendo implantar dentro da igreja. Hoje em dia ninguém sabe se a igreja é igreja ou é salão de festa. Ei, a minha palavra, minha Bíblia diz que a igreja do Senhor Jesus, ela é diferente desta terra. O povo está imitando o mundo, irmã Nívia, e trazendo o mundo para a igreja. Estou tomando a Santa Ceia indignamente, porque a minha Bíblia diz, irmão Arnaldo, lá no livro de João, se eu tiver alguma coisa contra o Senhor, eu não posso tomar Santa Ceia. E tem muito bonitinho por aí, pregando, falando coisa errada. E tem muita gente tomando Santa Ceia de forma errada. Tem gente que infelizmente dentro da casa do Senhor, ele não ama mais, ele suporta. Eu tenho uma triste notícia para te dar. Se você está suportando o teu irmão, tu está em pecado. Porque a Bíblia diz que você tem que amar teu irmão, não suportar ele. Se a Bíblia diz que nós temos que amar o nosso irmão, o inimigo, como é que ele não está dizendo para amar o irmão? E detalhe, ele ainda está dizendo que nem os fariseus disseram: olha, a verdade não está em ti não, viu? Esse teu testemunho é mentiroso, viu? Vamos mais adiante em nome de Jesus. Meu Deus, tem misericórdia. Versículo de número 21. Jesus falando, viu? Não é objeção, Jesus falando. De outra feita lhes falou dizendo: vou retirar-me, e vós me procurareis, mas, olha, mas, é a mesma coisa de porém, mas perceberei no vosso pecado, para onde eu vou, vós não podeis ir. Jesus aqui, ele prediz uma palavra enigmática, ao contraditório da verdade. Um enigma pronuncial ali aconteceu. E o Jesus, que estava ali esclarecendo uma verdade para eles: olha, deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui. Eu vou me retirar. Aí vocês vão me procurar. Por que Jesus estava dizendo isso aqui, Dica? Porque o camarada, ele não concorda da vergonha que ele passou. Não, eu vou lá tirar esse negócio limpo de novo. Tirar esse negócio limpo de novo. Aí vai lá, irmão Socorro, vai atrás. Quem vive debaixo de objeções, ele nunca vai se cansar de querer que a pessoa, presta atenção, ele nunca vai se cansar de querer que a pessoa concorde com ele. Nunca. Enquanto oportunidade ele tiver, ele vai. Mas Jesus deu bem no rim dele: olha, vocês vão perceber que o que eu vou pronunciar a vocês vai refletir uma conscientização de culpa na vida, no comportamento de vocês. E detalhe: para onde eu vou, vós não podeis ir. Porque a mentira, o pecado, não vai fazer a pessoa ir para o céu de glória. Ele não vai ter o direito de herdar a vida eterna por causa do pecado. Foi isso que Jesus estava querendo explicar para eles. Vocês podem correr atrás de mim, podem andar atrás de mim, meu irmão e minha irmã, se você tiver uma concepção terrena,
você nunca vai entender a palavra de Deus. Você pode ir atrás dela, folhar, refolhar. Se você viver o teu conceito, você nunca vai ser. Nunca vai ser um homem transformado. Viu? Nunca. Mas aquele que olhar para a palavra e pedir a Deus entendimento e discernimento, porque a sabedoria vem de Deus, viu? Sabedoria é uma coisa, intelectualidade você tem que buscar, e Deus vai te dar o entendimento. A Jesus, olha, para onde eu vou, vocês não vai não, viu? Olha a objeção, para vocês verem o tanto que eles eram carnais. Olha o que eles interpretaram. É a mesma coisa de você falar uma coisa. Eu estava comentando com o Manuel ontem lá em casa. Eu estava dizendo, Manuel, hoje eu tenho até medo de falar as coisas, porque você fala uma coisa e a pessoa interpreta outra. Entendeu? Interpreta outra. Sabe por quê? Porque a pessoa tem uma mente tão fraca, rasa, sem fundamentação, que ele vai olhar para aquilo como uma afronta, querer humilhar. Pastor está querendo me humilhar. Olha o que é que eles interpretaram que Jesus disse. Objeção distorcida, viu? Então dizia os judeus: terá ele acaso a intenção de suicidar-se? Porque diz, para onde eu vou não podeis ir. Olha o que é que eles interpretaram. Jesus nunca disse em suicídio, mas eles entenderam de suicídio. Ou seja, o ser humano é assim, irmão Arnaldo. A palavra de Deus fala uma coisa e ele vai para outro canto. Eu estou pregando essa palavra aqui, tem gente que está com a cabeça lá na China. Eu estou pregando essa palavra aqui e tem gente que não está entendendo nada. Sabe por quê? Porque está que nem esse povo aqui, não presta atenção na palavra. E quando não presta atenção, não é praticante da palavra. Meu Deus, tem misericórdia. Versículo 23 e 24. E prosseguiu: vós sois cá de baixo, eu sou lá de cima. Vós sois deste mundo, eu deste mundo não sou. Por isso eu vos disse que morrereis nos vossos pecados, porque se não crerdes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. O que eu acabei de dizer ainda agora. Enquanto a pessoa tiver um pensamento pecado, pastor, tem isso na igreja? Tem gente dentro da igreja, irmão Arnaldo. Vou dizer de novo. A Bíblia diz, sabe por quê, meus irmãos, que a Bíblia diz: muitos chamados e poucos escolhidos? Nem todos que me dizem Senhor, Senhor herdarão o reino do céu. Sabe por quê? Porque esse tipo de pessoa aqui, ó, tem gente, Manuel, carnal dentro da igreja. Ele é tão carnal, Marcelo, que ele não concorda com nada. Ele está aqui dentro da igreja, mas a cabeça dele está lá onde o vento faz a curva, onde Judas perdeu as botas. Ele não quer viver uma vida genuína de transformação na vida dele. É carnal. Todo cristão não, que não é cristão, todo crente que não quer mudança é carnal. Meu irmão, tem uma pancada aqui, segura daqui a pouquinho, presta atenção, vamos embora mais adiante para nós ganharmos tempo. Objeção 25, parte A. Por isso, então lhes perguntaram: quem és tu, meu Deus? Versículo 25, parte A. Ele lhe perguntou: quem és tu? E essa objeção aqui é uma objeção exclamativa, de forma irônica, se fazendo de desentendido. Quem és tu? Olha,
Não tem aquela pessoa, quem é tu, Beltrano? Meu, quem é tu, Ciclano? Ironizando. Aí Jesus dá bem no rim dele, olha o que Jesus diz aqui, ó. Toma, miserável. Versículo 25, parte B, 26. Respondeu-lhe Jesus: quem é que desde o princípio vos tenho dito? Muitas coisas tenho para dizer a vós, a vosso respeito, e vos julgar. Porém, aquele que me enviou é verdadeiro, de modo que as coisas que dele tenho ouvido, essa digo ao mundo. Sabe o que ele quis dizer aqui? O irônico, o bonitinho, a última Coca-Cola do deserto, última bolacha do pacote. Desde o início eu tenho dito aqui para vocês, seu bonitinho, que eu sou o filho do Deus Altíssimo. E detalhe, o que eu quero te dizer também é que ele fala, eu ouço e eu digo, e acabou-se a conversa. Acabou-se a conversa. Quem é que vai contestar em diante de um julgamento, quando o juiz bateu o martelo, condenação de X ano? Meu irmão, o camarada volta para a cadeia envergonhado. Não tem ninguém que possa transmitir objeção depois de um juiz bater o martelo. Bateu o martelo, acabou-se a conversa. E disse: olha, e tem uma coisa, eu quero te dizer a teu respeito e vou julgar, viu? Eu vou te julgar. O que é julgar? Falar daquilo que não tem certeza. E Jesus tinha certeza do que ele estava dizendo, do comportamento deles. Vamos mais adiante, em nome de Jesus. Versículo de número 27. Diz assim: eles, porém, não atinaram que lhes falava do Pai. O pecado da objeção faz a pessoa ser imperceptível. A pessoa não tem a noção por causa do pecado. Porque a palavra atinar quer dizer perceber. O pecado está na vida da pessoa e a pessoa fica que nem aqueles mongoloides, né? Que nem zumbi, entendeu? Nem zumbi assim, ó. Você já viu gente drogado, irmão Ronaldo? Que nem drogado, cheirador de cola. O pecado faz a pessoa ser esse tipo de pessoa aqui, ó. Ele sai da órbita, da lógica, da realidade. E detalhe, ainda quer ter ainda a voz. Porque. Aí a Bíblia diz: cala tua boca, rapaz, que tu tá errado. Te cala que tu tá errado. E detalhe, ainda quer remoer. Entendeu? Ainda quer remoer. O homem não tem capacidade de remoer contra Deus. Falei que sexta-feira eu vou dizer de novo. O homem quer ser o maioral, quer ser mais do que Deus ainda. Vamos lá, vamos mais adiante. Versículo 28 ao 32. Disse-lhe Jesus: quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo, não me deixa só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Dita essas coisas, presta atenção no versículo 30. Dita essas coisas, muitos creram nele. 32, 31. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele:
se vós permanecerdes em mim, na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus é explicando de forma sincronizada, e um reflexo de crença em alguns. Preste atenção. Quando eu disse aqui, para você ater ao versículo 30, dito essas coisas, muitos creram nele. Essa palavra muitos não está dizendo todos, viu? Tem muita gente que é agraciado pela intelectualidade, e o conceito dele passa a ser exonerado da vida dele, e ele passa a viver um conceito totalmente realizado pela verdade. Olha, meu irmão, olha a Bíblia Sagrada, ela é linda. Olha o que diz aqui no livro de 1 Coríntios, no 1 Timóteo. Olha o que Paulo fala aqui, meus irmãos. Olha o que diz aqui, Paulo dizendo, capítulo 1 de 1 Timóteo, versículo de número 13. Isso aqui foi Paulo, viu, Manal? Declarando o que ele era. É quando a pessoa ela tem a consciência sarada, e ela vê, rapaz, não é que eu estou errado mesmo? Porque ele entende que a verdade muda a pessoa, ele passa a viver a verdade constantemente. É que nem o camarada assim, dirige de um jeito, um dia que vai fazer autoescola, vixe, rapaz, eu dirigi assim, eu dirijo errado demais, né? Pega no volante errado, entra na rua que não é para entrar, faz a curva como não é para fazer, faz tudo errado. Quando ele entra na autoescola, ele vai ver o tanto que ele dirige errado. Olha o que Paulo diz aqui, ó. A mim que no outro tempo era blasfemo, perseguidor, insolente, mas obtive misericórdia, pois fiz na ignorância, na incredulidade. Isso é quando a pessoa entende que ele é uma pessoa transformada pela palavra. Aí aqui nos está nos contando a história que Jesus transmitiu a palavra de sincronização de pai, filho, filho e pai. E eles, então o negócio aqui é outra paz. Não é que Jesus, não é que tu és o filho de Deus mesmo, não é que papai é papai mesmo. E muitos, irmãos, não foi todos, muitos creram nele. Mas tem aqueles que não creram. Olha o que acontece com eles aqui. Versículo de número 33. Responderam-lhe, somos descendentes de Abraão, e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres. Essas pessoas aqui, elas entenderam errado, e a chamada objeção desentendida. Os que não creram em Jesus, como é que tu está dizendo que eu estou sendo escravo? Hã? E esses pronunciamentos existem dentro da igreja. Sabe como é que é o pronunciamento? Que nada, pastor. Eu sou crente. Eu sou salvo. Eu sou remido, eu vou para o céu. Né? Rapaz, que nada. É porque eu penso assim. Eu tenho que ser desse jeito. E anda para cima e para baixo se achando o bambambão certinho. Quando pensa que não, irmã Nívia, o comportamento dele, vou dizer aqui, vou dizer de novo o que eu disse um dia desse, vou dizer novamente. A vizinhança tem ele como fel. Quando eu falo vizinhança, é a rua toda. Lá no emprego, ou na empresa que ele trabalha, ele é visto como um escárnio. A família critica, isso é crente? E a Bíblia diz, diaconisa Thelma, que nós não devemos transmitir escândalo para ninguém. É as interpretações que eles tiveram. O senhor está dizendo emprisionamento? Sou filho de Abraão, rapaz. E
Jesus, quem foi que te falou que eu estou falando tu está que nem Nicodemos, abestado? Orelha seca. Eu não estou mandando ninguém voltar ao ventre não vem de ninguém não, rapaz. Eu estou falando de aprisionamento espiritual. Vocês estão debaixo de pecados. O aprisionamento, tem gente, infelizmente, na casa do Senhor, presos. Ele está preso ao egocentrismo, ao orgulho, tudo que não presta. Tem vizinho que não fala com o vizinho. Como é que tu vai ganhar essa pessoa para Jesus se tu não fala com ele? Por causa dessa besteira tu vai ficar, ela pessoa, se ela aceitar Jesus, tu vai para o céu, ela vai para o céu, tu vai ficar, porque o orgulho é tão grande que ele não tem essa capacidade, não tem humildade. ao 40, olha o que Jesus diz aqui. Replicou-lhe Jesus: em verdade, te digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. Se pois o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Bem sei que sois descendente de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não está em vós. Eu falo das coisas que vi junto de meu pai, vós porém fazeis o que viste em vosso pai. Entanto lhe responderam: nosso pai é Abraão. Disse-lhe Jesus: se sois filho de Abraão, praticai as obras de Abraão. Versículo 40. Mas agora procurai matar-me, a mim que vos tenho falado a verdade que ouvi de Deus. Assim não procedeu Abraão. Se eles fossem de fato filho de Abraão, eles não tinham. Deus, vou dizer de novo, Deus nunca mandou, irmão Arnaldo, eu ser falso com o Senhor. Deus nunca mandou eu mentir para o Senhor. O Senhor me conhece. O que eu tenho falado, eu falo é para o Senhor. Deus nunca mandou sermos defamadores de ninguém. E o que tem de crente dentro da casa do Senhor desse jeito não é brincadeira. Precisa existir mudanças radicais dentro da casa do Senhor, para poder tomar santa ceia, porque eu aprendi uma coisa, que isso daqui é uma coisa muito séria. E detalhe, Jesus nunca vai impedir o homem de tomar santa ceia indignamente, porque ele não impediu Judas Iscariotes de tomar santa ceia. Não impediu, ele tomou. Por isso que Paulo disse: analisa, pois, o homem a si mesmo. Viu? Analisa, pois, o homem a si mesmo, para depois, não, peraí, não vou fazer isso não, porque eu tenho que. Se você interpretou uma coisa errada aqui, isso aqui foi só um exemplo, uma exemplificação da minha vida, a vida do irmão Arnaldo, que ele me conhece. Não estou aqui batendo boca com ele não. Estou falando só, é uma exemplificação. É o que nós temos que ser, verdadeiros no meio da sociedade. Jesus nunca mandou matar ninguém. Na casa dele não, de jeito nenhum. Ele nunca nos ensinou coisas erradas. Ele mesmo disse: olha, tu quer ter parte comigo, tu tem que amar o teu inimigo, viu? E dentro da igreja é uma picuinha do cão. Fulano não fala com Beltrano, fulana, se não fala com Beltrano, nem pode tomar santa ceia. Não pode não. Jesus esclarece quem é oriundo do pecado, e escravo e assassino. Quem vive na justiça de Deus torna-se livre das persistências do pecado. Quem é oriundo do pecado, ele vai praticar o quê? Aquilo que o pecado ensina. Agora, quem é praticante da justiça de Deus, ele vive diferente, ele fala diferente, ele pensa diferente, ele sente diferente. Agora, quem é oriundo do pecado, não, nunca concorda com a verdade. Estou quase terminando. Versículo 41, parte B.
vós fazeis as obras de vosso pai. Disseram eles: nós não somos bastardos, temos um pai que é Deus. Olha a objeção deles. Teve ainda a audácia. Eu botei aqui: quem vive uma vida de objeção subtende que é o que de fato não é. E eles disseram que eles eram filhos de Deus. Mas quem é filho de Deus obedece à palavra do Pai. É assim? Sim ou não? E como é que eles disseram que era filho e queria matar Jesus? Eu vou exemplificar aqui para vocês todos novamente, uma vez. Que eu disse aqui, vou dizer de novo. Quem é pai sabe o que eu estou dizendo. E principalmente o pai que tem no mínimo 10 meninos dentro de casa. No mínimo. Minha avó teve 22 meninos. Nenhum pai vai concordar um filho se levantando contra outro filho. Vai, irmão Arnaldo. O senhor tem a Ariane e a Ariadne. O senhor vai concordar que a Ariane fica aí de picuda com a Ariadne? Porque o senhor é pai. Analisa conosco o nosso Deus como pai. Ele é o nosso pai. Ele nunca vai concordar essas marmotas dentro da casa do Senhor. Nunca. Mas tem gente que quer se comportar como tal. E eu te digo em nome de Jesus, pela palavra, que você não é filho não, você é um bastardo. Porque você como pai, uma mãe, aqui na terra não concorda com tal comportamento dentro da tua casa. Analisa o nosso Deus. No céu que eu vou morar, gente que vive com contenda não vai morar. Não vai. Esse é o filho de Deus. Eu sou filho. Eu sou filha. Será filho no dia que se comportar como filho. Aí vai ser filho. Viu? Aí vai ser filho. Para finalizar, olha o que Deus diz aqui. Jesus diz aqui. Jesus replicou. Finalizando. Replicou-lhe Jesus. Preste atenção que Jesus disse: se Deus fosse de fato o vosso Pai, certamente me haveis de amar, porque eu vim de Deus e aqui estou. Pois não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Meu irmão, isso aqui é forte. Foi papai que mandou e o filho obedeceu, irmão Arnaldo. Papai está mandando a gente obedecer a palavra, temos que obedecer a palavra. Viu? Papai quer o nosso bem. Papai quer cuidar de nós. E Ele quer que nós venhamos cuidar da vida que Ele nos deu. Vamos lá? Pois não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Qual a razão porque não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha voz. Olha o que Jesus disse para eles: vós sois do diabo, que é vosso pai. Meu Deus, se eu for falar isso aqui com um crente, ei, meu irmão, tu é do diabo, viu? Ah, meu irmão, pastor, tu tá dizendo que eu sou do diabo? Porque o filho obedeceu o pai, não foi? O filho fez, viu, irmão Socorrinha? O filho obedeceu o pai. E o filho veio. E tudo que o pai mandou o filho fazer, ele fez. Aí, quando a pessoa desobedece à voz do pai e vai obedecer à voz do padrasto, ele vai ser súdito de quem? Do pai ou do padrasto? Quem é o padrasto de muita gente aqui, meus irmãos? É o gabiru. E tem muita gente obedecendo a voz do gabiru. Mas o meu Deus está dizendo: olha, se tu quer ser meu filho, obedeça a minha palavra.
Vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é propício, porque é mentiroso e pai da mentira. Está aqui, meus irmãos. Olha o que diz aqui, verso 45. Não, 47. Vamos ler 45. Mas porque eu vos digo a verdade e não me credes. Você fala a verdade. Tem mais gente obediente à mentira do que à verdade. Você pode estar mostrando aqui, ó, a verdade nua e crua. Aí vem um que nada, rapaz, pastor. Alguém disse para a irmã hoje, para essa pessoa, que não, vou contar uma outra história aqui que é mais bonita. Essa pessoa disse que foi crente aqui não sei quanto tempo aqui, nunca foi ensinado. Porque não vem falar para mim? Eu estou ensinando aqui, eu estou explicando, eu estou aqui apresentando a exegese da palavra. Não foi ensinado, sabe por quê? Porque estava com o ouvido tapado para a verdade. É a mesma coisa aqui, irmão. Irmãozinho, viu, irmã? Está aqui, ó. Olha que Jesus, vou ler de novo. Qual a razão porque não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Quando o camarada é incapaz de ouvir a verdade, ele não quer ouvir a verdade e ser praticante da verdade. Mas porque eu te digo a verdade, não me crê. Você prega a verdade e o Beltrano, não, é porque fulano que está certo, você está errado. É difícil, né? Aí como diz um amigo meu aí, tem muito disso, homem, né, Marcelo? Tem muito disso. Quem dentre vós me convence de pecado? Olha aí, ó. Me convence, rapaz, que eu estou errado e vocês estão certos. Que é uma verdade. Me prova na Bíblia que os fariseus, os escribas e saduceus estavam certos, concordando com Jesus. Foram 3 anos de perseguição. Nenhuma vez eles concordaram com Jesus. Assim é muita gente. O próprio Jesus disse: quem dentre vós me convence de pecado? Me convence. Se vos digo a verdade, por que razão não me credes? Aí vem, quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Por isso, não vai dar glória não, irmão, vou dizer de novo. Quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Por isso, não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. Olha, o caba que não é de Deus, ele não dá ouvido à palavra de Deus. Mas quem é de Deus, ouve a palavra e pratica a palavra da verdade. Fica de pé em nome de Jesus. Quem ouviu a voz de Deus, diga glória a Deus. E aí, você é uma objeção ambulante, ou você é filho de Deus de verdade? Quem é filho, levanta a mão, glorifica a Ele.